Para variar, nem mesmo cães e gatos ficam livres das maldades dos políticos. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Esse artigo foi escrito por Quintessência, revisado por historiador libertário e narrado por Coreia com K. A perversidade estatal parece mesmo não ter fim. Cansados de prejudicar a vida dos seres humanos, os políticos agora parecem interessados em prejudicar os animais. O caso mais recente nesse sentido é o da Cidade Maravilhosa. Acontece que os políticos cariocas decidiram que, a partir de agora, cães e gatos precisarão ser registrados pelos seus donos, junto ao governo municipal. Essa brilhante ideia foi estabelecida pela Lei nº 8.015 de 2023, promulgada pela Câmara Municipal do Rio de Janeiro no dia 28 de julho. A lei foi proposta pelo presidente da Casa, o vereador Carlos Caiado. Não é estranho o sobrenome do político, ele é primo de Ronaldo Caiado, o governador de Goiás. Você sabe como são as coisas, não é mesmo? Famílias e clãs de políticos são bastante comuns aqui no Brasil. É que nossa república é igualzinha à monarquia hereditária, com a diferença de que, bem, é uma república. Por sinal, Carlos Caiado exerce o cargo de vereador desde 2015. Voltando à lei em questão, a partir de agora, todos os donos de cães e gatos serão obrigados a cadastrar os seus bichos no Registro Geral de Animais do município do Rio de Janeiro, o RGA. Animais já nascidos e não registrados precisam ser cadastrados nos próximos 180 dias. Já os animais que nascerão a partir de agora deverão ser registrados dentro dos seus primeiros 6 meses de vida. De acordo com Caiado, os vereadores perceberam que era necessário a Câmara Municipal legislar sobre os direitos dos animais, agindo em favor da defesa dos bichinhos. Ou, segundo suas próprias palavras, o objetivo dessa lei é a identificação e o conhecimento da população de cães e gatos no município, em apoio às políticas públicas de controle de zoonoses e proteção animal. Que coisa linda, não é mesmo? Como são preocupados e conscientes esses políticos cariocas. Na verdade, o tal RGA já existe desde 2019, por força de um decreto do Executivo Municipal. Porém, a norma até então determinava que apenas os cães e gatos comercializados, permutados ou doados por canis, gatis e demais estabelecimentos de interesse da vigilância de zoonoses deveriam ser registrados. Para animais domésticos, o registro era facultativo. Agora, com as alterações trazidas pela lei em questão, cães e gatos de estimação vão entrar nessa brincadeira. Mas afinal de contas, o que o dono do bicho, chamado pela lei de tutor, precisa fazer para incluir seu pet nesse RGA? Bom, em primeiro lugar, ele vai ter que enfiar a mão no bolso. A prefeitura, no entanto, que é responsável pela cobrança, de acordo com o texto legal, não estipulou o valor a ser desembolsado para fazer o cadastro. E se o tutor precisar de uma segunda via para a carteirinha do RGA ou uma plaqueta de identificação do bicho, e sim, essas coisas existem, ele também vai ter que pagar. Além disso, o animal a ser cadastrado precisa estar em dia com o seu cartão de vacinação. O quê? Achou que só você precisaria estar com as vacinas em dia para poder viajar por aí? Além disso, em caso de qualquer alteração no cadastro do bicho, incluindo morte, fuga, desaparecimento ou troca de dono, o tutor precisa informar o evento ao RGA. Me fala se essa lei não é um primor do estatismo. Bem, por onde começar? Vamos falar primeiro do ponto de vista libertário a esse respeito. E a coisa é muito simples. Animais não têm direitos. Eles são propriedades de seus donos, que podem dispor deles como quiserem. O dono de um bicho pode vender o animal, ou então trocar, devolver para o ambiente, vaciná-lo ou não. É ele quem decide. Já os problemas relacionados aos animais, as externalidades, tais como mordidas, fezes ou barulho, devem ser decididos com base na ética libertária da propriedade privada. Se for o caso, o dono do animal deverá indenizar quem foi prejudicado pelo bicho. Além disso, não existe isso de tutor. Animais não são crianças que, um dia, vão ser adultos plenamente capazes. Bichos sempre serão propriedade de alguém, ou então serão recursos a serem apropriados por um primeiro dono. Essa terminologia é pura besteira estatal, com a finalidade de, como sempre, controlar um pouco mais a população. Em resumo, o Estado não tem que se meter em nada dessa história de ter bicho de estimação. Porém, também podemos ver a coisa sob o ponto de vista utilitário, ou econômico. E aqui, a análise também é bastante simples. Veja como a Câmara Carioca tornou muito mais caro e difícil ter um bicho de estimação. Se você quiser ter um pet, você vai ter que gastar mais dinheiro, seja com as vacinas que seu bicho ainda não tomou, seja com os custos do registro em si. Além disso, existe também o custo de atender a burocracia estatal e as possíveis multas por qualquer errinho cometido a esse respeito.
Isso sem falar de futuras obrigações que poderão ser exigidas. Afinal de contas, o Estado terá todos os seus dados e os do seu cãozinho. Ter um cão ou um gato como animal doméstico sempre foi tipicamente fácil, mesmo aqui no Brasil. Muito mais simples do que, por exemplo, ter um animal silvestre de forma legal. Agora, o que tudo indica, os políticos querem mudar isso. Todos os novos custos e dificuldades trazidos por essa lei municipal carioca vão fazer as pessoas pensarem 2 vezes antes de adotar um bicho. É provável, inclusive, que muita gente acabe desistindo dessa ideia. Resultado: mais cães e gatos ficarão abandonados em abrigos sem ter um lar ou quem cuide bem deles. Os políticos, supostamente, queriam ajudar os bichos. Contudo, o que eles vão conseguir é justamente o contrário. Muitos animais terão sua vida piorada e muitos indivíduos que adorariam ter um bicho de estimação, mas que não querem ter toda essa dor de cabeça, vão ficar desapontados. Fica então nossa sincera pergunta: alguém havia pedido esse tipo de coisa num primeiro momento? E podemos ainda ir além. Será que alguém, fora Luísa Mel provavelmente, iria ficar satisfeito com uma bobagem dessas? A verdade é que são justamente as ações mais simples e banais do Estado que demonstram toda a sua inutilidade e toda a incapacidade dos políticos de medir os estragos causados por seus atos. Não estamos falando sobre taxas de juros ou sobre uma base comum curricular para as escolas. Estamos falando sobre uma lei que atrapalha a vida dos pais de pet. E em situações simples como essa, toda a problemática da intervenção estatal se torna ainda mais cristalina. Essa é, no fim das contas, a real função do Estado. Ele existe para isso, em primeiro lugar, para criar leis inúteis, que irão justificar a existência dos legisladores. E em segundo lugar, para criar custos e multas, a fim de arrancar dinheiro do povo e para justificar a existência de órgãos de regulamentação. E por fim, o Estado existe para controlar a vida do povo, atrapalhando todo mundo nesse processo, para justificar sua própria existência inútil. Na melhor das hipóteses, os vereadores do Rio de Janeiro queriam melhorar a vida de cães e gatos. Agora, por conta de suas leis estapafúrdias, inúmeros bichinhos nunca encontrarão um lar que os adote, porque simplesmente ficou caro demais para ter um bicho de estimação. Convenhamos, não é preciso enxergar tão longe assim para perceber que leis desse tipo são um problema sério, atrapalhando muito sem ajudarem absolutamente nada. Mas é claro que os políticos são simplesmente cegos quanto às consequências de suas ações. Aliás, eles nem sequer têm incentivos de refletir sobre os custos e resultados de suas políticas, já que os fazem com dinheiro dos outros. Enfim, leis que defendem direitos dos animais são um total absurdo do ponto de vista libertário, porque bichos são propriedade privada de alguém, ou são recursos a serem apropriados pela primeira vez. Nada além disso. Para além da ética libertária, contudo, dificultar a adoção e a criação de cães e gatos vai apenas frustrar e punir quem se dispõe a dar um lar para um animal, tanto na demagogia semântica de chamar um dono de animal de tutor, quanto nos estragos que uma lei mal pensada é capaz de fazer, reside a incompetência e a maldade estatal. Parabéns, políticos cariocas! Dessa vez, vocês se superaram. Obrigado por sua audiência. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe em sua rede social. Caso deseje ser notificado de outros vídeos, inscreva-se no canal e depois clique no ícone da campainha. Escreva artigos, você também acesse visãolibertaria.com. Até a próxima e tchau, obrigado!